Vamos lá, Isaías capítulo 6. Vamos botar a máquina para virar aí. Você quer que eu leia no hebraico ou no aramaico? Ó, a Bispa está perguntando cadê o agitador, Rodrigo Farro, né? O Farro sentiu O Farro, a Cici, que da terça-feira ela, né, participa mais que tudo, né? Ó, seu amigo te devolveu o abraço aí, tá? Oh, valeu. Esse cara aí é um dos grandes amigos que eu tenho. Vamos lá, Shell. Abra sua Bíblia aí no livro de Yeshayahu. Não, Shell. Você gostou, né? Não, Shell. Isaías capítulo 6. Esse Shell, vou te falar. Olha que me ajuda aqui, ó. Quer que eu segure? Quer que eu segure pra você aí? Vamos para a palavra. O povo quer ouvir. O povo quer ouvir vocês. Vamos parar de resenha. Capítulo 6, verso 8. Capítulo 6, do 1 ao verso 8. Eu vou colocar o que eu gosto, viu? Eu gosto de ouvir Kirk, a hora que a gente está. É a preferência dele, é o Kirk, né? Você manda, não. Eu gosto de Kirk. Pode pôr. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 8. Pegue a sua Bíblia aí, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Aquilo que Deus colocou em nossos corações. Uma palavra abençoada. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com 2 voavam. E no mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está cheia ou plena, em outras traduções, da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Pode pôr em cima, pode pôr aí. Eu confesso que esse texto de Isaías é um texto muito bonito, querido. Isaías, ele foi um dos maiores profetas que teve no Antigo Testamento. Um profeta messiânico, a qual anunciou a vinda de Jesus Cristo. Para nós compreendermos o texto, Isaías, como é dito no hebraico aqui, como eu falei, no hebraico ele é conhecido como Yeshayahu. Até isso é difícil de falar. Yeshayahu. Cujo nome dele significa Yahvé ajuda, ou Yahvé é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso auxílio, o Senhor nos ajuda. Isaías, ele exerceu seu ministério no reino de Judá, tendo se casado com sua esposa, conhecida como uma profetisa. O livro de Isaías, querido, é um livro profético do Antigo Testamento. E é considerado uma peça central da literatura profética. Mas a sua importância, melhor dizendo, ela também é refletida não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Considerando que há mais de 400 referências diretas ao livro de Isaías, feitas pelos evangelistas e apóstolos do Novo Testamento. Em seus dias, Isaías viveu numa tensão muito grande política. Para você entender esse texto aqui que nós entramos, Isaías viveu e narrou uma tensão política e militar que o território de Israel,
experimentava uma luta muito grande política, com eventos decorrentes principalmente de um panorama marcado por intensas e contínuas atividades bélicas, ou seja, guerras e expansionistas que estavam sendo realizadas pela monarquia egípcia e também pelos caldeus ao leste de Judá. Nesse momento histórico em que Isaías se encontrava, Israel vivia como uma esposa adúltera. Se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver as profecias que Isaías citou para o povo de Israel, profecias duras, profecias amargas. O povo pecava contra Deus, adorando outros deuses. E é sempre assim, né? Deus honra, Deus abençoa, Deus dá a terra prometida, o povo vai lá, de repente o povo se contamina, perde o foco, Deus manda o cabo invadir lá, tomar posse da terra, leva o povo cativo e o povo não aprendia. O povo estava em rebelião e o pecado de Israel foram bastante para que o Senhor julgasse o seu povo e o expulsassem da sua terra prometida. O povo deveria ser levado cativo, como você sabe bem disso, para a Babilônia e passar 70 anos em terra estranha, como escravos. Tudo isso por causa da desobediência do povo. Se você fizer uma análise nos 5 primeiros capítulos do livro de Isaías, você vai ver que 70% das profecias são amargas, de juízo, duras. Porque o povo não estava obedecendo, os sacerdotes já estavam sacrificando a seu bel prazer. Eles não estavam andando de acordo à vontade de Deus. Mas quando o texto chega no capítulo 6, acredito que Isaías, pastor Michel, acredito que estava tão decepcionado Isaías, porque naquele ano ele começa o texto dizendo que o rei Uzias, o rei de Judá, havia morrido. E isso era uma decepção para a sua nação, para Israel. Era uma decepção para ele como profeta. Por quê, pastor? Porque, segundo historiadores, Isaías era um parente bem próximo de Uzias. Alguns dizem que era sobrinho, outros dizem que era primo. Não temos exatamente, também não quero entrar nesse termo, mas era parente ali, estava lado a lado. A nação estava desestabilizada. O povo estava basicamente perdido, buscando de alguma forma consolo. O maior rei que os judeus haviam tido após Salomão, entenda-me bem, após Salomão, estava morto. E a crise havia se instalado em Judá. Entenda-me bem, eu vou contar um pouquinho um trecho de Uzias, para você entender quem foi Uzias. Embora Uzias, em um determinado momento, um momento de grandeza, sendo inflado pelo orgulho de seus triunfos, aqueles que deram para ele grande poder e riqueza, ele entrou no templo, contrariando os sacerdotes e tentou oferecer incenso no altar. Isso o rei Uzias. E isso Deus tinha determinado apenas aos sacerdotes. Rei não poderia oferecer incenso e sacrifício no altar. Deus já tinha designado, olha, quem vai oferecer incenso e sacrifício são os sacerdotes. Mas Uzias estava tão cheio de si, tão cheio de poder, tão achando que era grande devido à sua glória, diante das suas riquezas, do seu poder que tinha conquistado, que até isso ele quis fazer. E por causa dessa atitude, Deus o feriu com uma lepra. Ficou leproso. Ele ficou leproso. Por causa da sua doença, ele foi forçado a viver o restante de sua vida isolado e passou o seu reino ao seu filho Jotão. Como está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 16 ao 23. Embora alguns estudiosos possam dizer, acreditem, que ele continuou sendo o verdadeiro governante até sua morte, em um provável sistema de corregência com seu filho. Seu filho era o rei, porém quem dava ordem era ele. Uzias, a história nos diz que Uzias ele pecou e foi castigado por Deus devido ao seu pecado de querer tomar o lugar de sacerdote.
Mas Uzias foi um grande monarca, diz a história. Um grande rei, amado pelo povo, símbolo de esperança para eles, tanto que, após a morte de Uzias, reis que desagradavam muito a Deus, subiram ao trono, levando o povo ao paganismo e à pobreza. Com todo o erro de Uzias, ele ainda mantinha o povo nos caminhos do Senhor. Com todo o erro que Uzias cometeu, ele ainda reconhecia Deus como único Salvador. Mesmo com a vergonha de seus últimos anos por conta do pecado que cometeu, quando Uzias morreu, houve um período de luto nacional. E o povo sem rumo, buscando de alguma forma algum consolo de alguma maneira, porque o povo ficou triste. É nesse cenário que se inicia Isaías capítulo 6. É nesse cenário que Isaías ele vai até o templo. Ele foi à casa de Deus chamada Beit Hamikamis, hebraico, ou casa de oração, casa sagrada, o templo de Meleque Salomão, o templo de Salomão, o templo do rei Salomão, uma das 7 maravilhas da antiguidade. E aí o texto vem nos dizer que quando ele entra, e aqui eu fecho a história. Tá bom. Quando ele entra no templo, a Bíblia vem nos falar que ele tem uma visão. Entenda-me bem, se você for olhar para Isaías antes do capítulo 6, você vê um Isaías. Mas no capítulo 6 as coisas mudam. As coisas mudaram. Isaías, ele reconhece, sabe por quê? O que eu acho lindo nesse texto? Quando ele determina que ele é homem de lábios impuros e que vive no meio de um povo de impuros lábios, eu entendo uma coisa muito interessante, pastor. Para que o homem reconhecer o tamanho do seu pecado, o tamanho da sujeira do seu pecado, ele primeiro precisa reconhecer o tamanho da santidade de Deus. Uau! E isso para mim me marcou muito essa noite estudando esse texto. Isaías, quando reconhece isso, porque Isaías já era profeta. Sim. Isaías já profetizava. E quando Isaías ele chega no templo, ele brada de uma forma, ele fala: ai de mim, que não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Isaías tem a visão de os anjos, os serafins adorando ao Senhor, e de repente ele se vê no meio daquela situação e ele reconhece o tamanho da santidade de Deus. Ele se olha para dentro de si mesmo e vê que ele não é nada. Cara, isso mexeu muito comigo, me abençoou demais, pastor. Porque Deus falou muito comigo que para reconhecer a santidade de Deus, nós temos que saber o quanto nós somos miseráveis e pecadores. Tá pegando ar, hein? Cara, essa coisa aqui me... Eu quero ver quem disse que esse Cara, Deus ficar quieto. Quero ver. Não, eu vou parar por aqui já. Era 2h da manhã, eu estava chorando, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus estava tocando, porque quando nós reconhecemos, querido, o tamanho da santidade de Deus, não há homem que consiga ficar de pé sem sentir a presença dele, sem se humilhar, sem cair de joelho, porque quem entra no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Cara, eu olho para esse texto e eu vejo como Deus, ele começou a fazer algo diferente com Isaías. A Bíblia fala que vai um anjo até a boca dele e toca com uma tenaz, purificando ali a boca de Isaías. E cá para nós, quantos crentes precisam ser purificados? Não falar disso não. Ai, irmão, começando por mim. Quantas das vezes nós falamos coisas que não... Tem os lábios queimados? Quantas vezes nós falamos coisas que era melhor nós termos ficado quietos. Deus hoje chamou muita atenção nisso e eu comecei a meditar mais isso no meu dia. Olhando para esse texto essa madrugada, hoje eu comecei a meditar, porque às vezes não estou dizendo que você fala palavras top, não, mas tem situações que é melhor você ficar calado. Tem situações que Deus não manda você falar e você fala. Tem momentos que você está falando demais. E quando Deus ele quer que você fique calado. E aí eu acho lindo porque vem a voz e fala o seguinte: olha, a quem hei de enviar? O Eterno diz o seguinte: a quem hei de enviar? E aí levanta
Jeremias, e prontamente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que para chegar aqui, houve um processinho. Primeiro, ele teve que reconhecer a santidade de Deus e que ele não era nada perante Deus, perante de Deus. Isaías teve que reconhecer o tamanho da santidade de Deus e saber que ele não era nada. Houve um processo a ser passado. Às vezes nós vemos muitas pessoas dizendo assim: eis-me aqui, envia-me a mim, mas não tem preparo, não tem estudo, substância, não quer sentar, não quer ouvir, não quer abastecer-se, não quer ser cheio de Deus, porque não adianta, querido. Como eu posso alimentar alguém se eu estou com fome? Vai chegar uma hora que nem eu vou comer, nem a pessoa vai comer. Por isso que eu costumo dizer, para a gente ensinar, primeiro a gente tem que ser ensinado. E eu amo aquelas lives lá no Zoom, lá tá fazendo falta, hein? Cara, isso abençoa demais. Abençoa demais. Entenda-me, você não pode ir por envio sem antes receber o que Deus tem para sua vida. Pastor, fala aqui. Já falei demais. Não, depois você volta a falar mais. Deixa eu beber água aí. Tem gente aí folhando a Bíblia aí. Já pegou ar, já. Eu vou explodir meio mundo aqui. Eu vou deixar. Vai? Vou explodir. Vou. Ô, glória. Eu vou. Será que eu vou falar? Nós não conversamos nada sobre isso aqui. Não, a minha praia é explodir, então eu vou explodir. Eu sei que... Eu sei qual é o meu papel Ainda bem que nisso. você não é corintiano. Esse negócio de tocar fogo no parquinho é pro corintiano. Fica aí. Vou explodir. Fica aí. Que introdução bacana, pastor Michel. Eu gosto de ouvir o pastor Michel. Ele traz muito conteúdo histórico, ele pesquisa a vida pessoal, o contexto histórico, a cultura, o tempo, os acontecimentos. Ele usou até um termo bélico, né, que cabe bem para os dias atuais, né? Naquela época era espada, coisa básica, bélico, né? Armamento bélico. Ele conseguiu vislumbrar isso aí, né? O poder bélico, né? Mas que bacana, muito boa. Eu quero, nessa minha pequena participação, focar numa coisa aqui. No versículo de número 1, vai dizer que Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Eu quero pensar com vocês e com os meus amigos aqui sobre o que o Isaías viu. Porque normalmente quando a gente vê algo que nos choca, que nos impacta, esse algo ele vai gerar alguma coisa em nós. Ele vai produzir alguma reação em nós. É claro que há aquelas exceções de pessoas que quando veem uma coisa, elas travam, né? Ficam ali, estátua, né? Mas falando sobre a questão espiritual, muito embora Isaías estivesse no templo físico, né? Ele estava no templo, ele teve uma visão de um templo muito superior. Era o lugar onde Deus estava sentado no seu trono, e ele descreve alguns acontecimentos, alguns movimentos ali daquele trono, né? Daquele templo espiritual que ele estava tendo aquela visão. Ele descreve Deus assentado no alto e sublime trono, ele descreve lá os serafins. Mas o que mais me chama a atenção é o que essa visão ela produziu na vida de Isaías. O impacto dessa visão foi tão transformador que o pastor Michel falou e eu concordo plenamente com ele. Isaías é 1 até o capítulo 6 e depois do capítulo 6 é outro Isaías. O Isaías que se vê, Isaías já está exercendo o seu ministério, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, ele está ali em movimento. Mas me parece que é como quando Isaías tem essa visão é um divisor de água na vida dele. E eu defendo a ideia de que a gente precisa ter essa visão impactante, assustadora, que nos deixa perplexo e que até nos coloca numa condição de que eu estou perdido, cara, eu vou morrer diante dessa minha visão, diante dessa minha contemplação, eu vou morrer, eu vou deixar de existir, acabou, é o fim. Mas não é isso que acontece com Isaías. Eu quero falar rapidamente aqui sobre algumas coisas que Isaías viu e que nós precisamos ver. Isaías viu que Deus é o centro de tudo. Sim. Os serafins, que tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam, eles diziam o quê?
santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, queridos, nesse templo aqui, nesta visão, Isaías vê que Deus é o centro de tudo. E aí a gente vê homens querendo roubar a glória de Deus, querendo ser o centro. O centro é Deus. A pessoa mais importante aqui é Deus. O resto só se curva. O resto só adora. O resto só reconhece quem Ele é. Uma outra coisa que Isaías viu. Isaías viu que no reino de Deus, a linguagem, a comunicação verbal, ela se difunde no plural. Ele viu a pluralidade do reino. E isso é muito interessante de nós observarmos, porque o reino de Deus é coletividade, queridos. Sim. Deus nunca nos ensinou e nunca patrocinou o individualismo, individualidade, né? É só no futebol que tem essas coisas. Tanto que venha a nós O teu reino, Pai nosso que estás no céu. no Sempre céu. no plural, nunca no singular. E olha só, quando Isaías escuta a voz de Deus, Deus diz assim: quem há de ir por nós? Não é quem há de ir por mim, nem quem vai me representar, não é no singular, o verbo é no plural, quem há de ir por nós. E se a gente for estudar sobre isso, a gente vai ver que essa é a dinâmica do reino de Deus: coletividade, pluralidade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A primeira ação de Jesus a reencarnar na terra, a chegar na terra, qual foi? Montou uma equipe. E quando ele caminhou com essa equipe, que ele quis dar um primeiro experimento, ele mandou de 2 em 2. Entenda uma coisa, você precisa ter esta visão de que o reino de Deus é coletivo. Ninguém faz nada sozinho, nada acontece sozinho, ninguém é a estrela do momento. A estrela é Deus e o resto serve, coletividade. Uma outra coisa que Isaías viu, porque ele está tendo essa visão. Essa visão está sendo chocante para ele, porque ele agora está vendo a parte interna do templo espiritual. Ele está no físico, ele vê a estrutura física, mas agora o cara está tendo uma visão de como ele está vendo a visão do trono. Deus sentado no trono, como que é? Ele viu uma pequena demonstração de como o reino de Deus se movimenta, ele age, o que acontece lá. Aí quando ele tem esse entendimento de que ele contempla a santidade de Deus e que agora ele está perdido, ele diz assim: ai de mim, que eu estou perdido, em algumas traduções. Aí ele começa a confessar o pecado dele. Uma visão como essa, só esse tipo de visão pode produzir a seguinte visão de nós mesmos. Isaías viu, através da santidade, da visão que ele estava vendo sobre a santidade de Deus, quem ele era. Eu sou um pecador, cara. Afastou qualquer possibilidade dele ter intenção de ser melhor do que ninguém ou de se colocar numa condição superior a qualquer pessoa pelo fato de ser profeta. Ele se igualou, pastor Michel Bispo, ele se igualou, ele se colocou no mesmo nível. Eu estou no meio de um povo de impuros lábios, nós estamos em pecado, está tudo perdido. O que eu vi me mostra isso. Olha só, a visão que ele teve de Deus revelou o pecado dele. A tradução aqui diz aqui no hebraico, na Bíblia Diga lá. hebraica, ele fala assim: ai de mim, também estou condenado, também estou. Estou. Se o verbo fosse no plural, podia ser estamos condenados, né? E aí, ele vê, ele tem esta visão e ele reconhece. E simultaneamente a esta visão que ele tem de si próprio, essa visão introspectiva que o Isaías tem de si mesmo, quando ele percebe a movimentação do anjo ao tirar uma brasa viva do altar e tocar nos seus lábios e dizer para ele: ó, você foi absolvido, você não vai morrer, o seu pecado foi perdoado agora. Sabe o que Isaías viu agora? A graça do reino de Deus. A graça se manifestou ali, a graça perdoadora, restauradora, né? A graça alcança o Isaías. A graça de Deus faz isso, alcança aquele que está perdido, aquele que se autocondenou, disse que não tem mais jeito para a sua vida. Tem jeito sim, porque o reino de Deus também tem graça para alcançar o perdido. E muita graça. Isaías viu a graça do reino de Deus.
E a graça vem e envolve o Isaías, a graça vem e acalenta o Isaías, a graça vem e tira todo o pavor do Isaías, a graça vem e tira todo o medo do Isaías e diz: calma, fica tranquilo, você não vai morrer, muito pelo contrário, você está sendo agora agraciado por Deus e beneficiado pelo poder perdoador de Deus. Você que está nos ouvindo aí, entenda uma coisa: Deus quer te tratar com graça, não como juiz para te condenar. Ainda não chegou o tempo para isso. Isaías também teve, dentre outras visões, eu vou deixar o meu amigo aqui falar que ele está doidinho para falar. Não, Tá doidinho. Não. Isaías viu quem ele era. Tem. Isaías também teve uma visão de onde ele estava. Olha que coisa interessante, bispo. Ele viu quem ele era, onde estava e o que estava fazendo. Que visão poderosa é essa? Que me confronta e que diz para mim quem eu sou, onde eu estou e o que eu estou fazendo. Eu sou um cara que estou perdido, eu sou um cara que estou no meio de um povo perdido. Esse é o meu estado. Eu estou nessa situação. Não foi ninguém que apontou para Isaías: ei, você é isso, você é aquilo. Não, foi o poder da visão, o que ele viu ali. Foi como se fosse um espelho mostrando a vida dele, quem ele era. Eu falei uma frase na última live que eu participei do meu amigo pastor Fernando, e eu disse assim, que o homem, quanto mais perto ele está de Deus, mais humilde ele se torna. Quanto mais perto o homem está de Deus, mais insignificante ele se sente. Quanto mais o homem está perto de Deus, menos importante ele se sente. Porque tem uma onda aí dos caras ser importantes, ser isso, ser aquilo. Eu fico imaginando qual é a distância que esses caras estão de Deus. Porque quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai ter a visão do quão pecador você é. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ter a visão do estado lamentável em que você está. Quanto mais você se aproxima de Deus, você vai ver que você é pecador e você está cercado de um monte de gente que é pecador igual a você. Você não é melhor do que ninguém. Você é igual a todo mundo. E você é tão carente da graça de Deus quanto o outro que está ali. Olha que visão chocante foi essa do Isaías. Isaías, ele viu a sua própria vida, a sua própria condição. E aí as coisas mudaram radicalmente na vida do Isaías, porque ele teve mais uma visão. E nem fiquei alarmado com o que eu vou falar, os meus amigos aqui. Isaías viu a necessidade do reino de Deus. Ora, irmãos, o reino de Deus tem necessidade. Um dia Jesus teve uma visão, ou olhou para os campos e disse: olha, estão prontos. Os campos já estão chegando a hora da colheita, mas são poucos, né? Os ceifeiros, o que denota que a colheita é farta. Houve uma dedicação na semeadura, houve uma dedicação no tratar, né, do campo até ele chegar ao ponto de colheita. Agora eu falo para vocês, meus amigos, se o campo está pronto para colher e não tem gente para colher, o que é que vai acontecer com o fruto? Vai se estragar. Todo o trabalho, todo o empenho anteriormente aplicado para que finalmente o fruto viesse a existir em abundância e em qualidade, agora ele vai se perder porque não tem ninguém para colher o fruto. Olha, a parte mais fácil que tem, que é a parte da colheita, não tem. É uma necessidade do reino, Jesus está falando. E nesse texto, há uma necessidade de que alguém transporte uma palavra, represente Deus em um tempo tão difícil, em um tempo que, como bem falou o pastor Michel, o povo caiu no pecado de graça, o povo se debandeou da presença de Deus, seguiu a sua vida dissolutamente, e Deus precisava de uma voz, de um representante. Aí Deus diz: quem há de ir por nós? Deixa eu conjecturar aqui, é como se eu fosse Deus aqui, eu tenho uma necessidade, aí eu tenho um amigo do lado, eu tenho uma outra aqui, eu falo: quem há de ir por nós? Eu sei que o cara está ali, eu sei que o Isaías está ali, eu sei que o Isaías já foi perdoado, eu sei que o Isaías está impactado, eu sei que o Isaías está vivendo ali
um momento espiritual na vida dele que ele nunca viveu, ele está chocado com a revelação, com que tudo que ele está contemplando, de quem há de ir por nós. Aí a voz de Deus ecoa no templo, quem há de ir por nós? E Isaías, Eu. Senhor, Não tem ninguém, só tem eu. esse aqui. O cara recebe a convocação sozinho, não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir, né? Não tem pra onde ir. Eita Deus. Não tem pra onde ir. Quantas pessoas estão aí? Deus, o reino está bradando. Eu preciso de você. Eu conto com você. Você foi chamado para isso. E as pessoas estão, pastor Michel, Bispo Cosmo, nem aí para a necessidade do reino. Nem aí para o reino. A gente quer, irmãos queridos, amados, a gente quer que o reino nos abasteça, a gente quer que o reino nos promova, a gente quer que o reino nos dê aquilo que precisamos, mas quando se trata de suprir a necessidade do reino, a gente sai fora. A gente, como diz a nossa Bispa Renata, alega demência, né? É comigo? Não, é com você, bicho. É com você, alega demência. Você precisa ter uma visão do reino de Deus como Isaías teve. Para você ter esse impacto sobre a sua vida. Porque não é palavra, não é conselho, não é apelo pastoral, não é clamor, não é pedido de socorro que vai fazer com que as pessoas se despertem como Isaías se despertou. É só uma visão como essa, pastor Michel. Era necessário, muito embora o Isaías estivesse passando por um momento difícil de luto na sua vida, por conta dos parentescos, que eu também concordo, eu penso como essa linha de teólogos que diz que havia uma proximidade, há teólogo que até meio que né, trata Isaías de uma maneira assim, muito grosseira, chega a dizer que Isaías é profetinha de palácio, né? Que ele só circulava no palácio e tal, mas depois do capítulo 6, Isaías ganha um rumo totalmente diferente ao ministério dele. Isaías, se ele tinha algum comprometimento com o reino, agora é total com o reino. Agora Isaías está pronto, está preparado para representar Deus em qualquer momento, em qualquer situação, e para falar em nome de Deus para qualquer plateia, para qualquer público, seja maior, seja menor, queira ouvir ou não queira ouvir, ele é uma boca de Deus. Então, se for para ter esse tipo de entendimento, eu quero ter essa visão. Eu quero um dia poder ter essa visão. Se só essa visão pode gerar em mim a transformação e a mudança que eu preciso para corresponder a tudo aquilo que Deus espera de mim, eu quero ter essa visão. Ainda que eu passe pelo momento, pelo pavor, pelo pânico de que vou morrer, de que vou ser sentenciado, que vou ser condenado. Mas eu acredito que eu não vou passar não, porque eu já tenho esse conhecimento, que o reino de Deus é pautado em graça. Fala alguma coisa aí, isso. Fala aqui. Fala que eu te escuto. Ele tá ali, tá só. Ele tá Agora, quando ele fica quieto Tá. ouvindo Jesus, quando pega também, segura. Deixa um tempinho para ele, né? Bom, eu acho que essa palavra vem num tempo muito apropriado e eu quero falar para você que está aí nos ouvindo, Deus quer mudar o nível de relacionamento que você estabeleceu com Ele. Você pegou para mim? Eu acho que isso é necessário. A gente vive num tempo em que nós temos que estar o tempo todo mudando esse ambiente de relação com Deus. Eu sei que a gente falou muito sobre ver aqui. E o que eu vou falar agora talvez soe até contraditório, mas não é. De fato, a visão do Isaías mudou ele, né? Mas foi o que ele viu. Preste atenção. Não vai fazer gol contra não. Como Não vou não. De fato, foi o que ele viu. Não é a visão das coisas que... Eu já te explico. Mas foi um tipo de visão que ele teve que trouxe mudança para ele. Essa visão é uma visão específica. Não é uma visão qualquer. Essa visão específica do capítulo 6 traz uma mudança para Isaías. Faz ele enxergar outras coisas. Por que eu estou falando isso? No capítulo 1, Isaías vê o pecado de Judá. No capítulo 2, o texto vai dizer que Isaías, ele vê a palavra a respeito de Judá. Perceba que ele está sempre olhando numa direção. No capítulo 6, ele entra no templo, ele viu o Senhor.
Você vai ver que as características de Isaías começam a mudar a partir dessa visão do capítulo 6. Eu me fiz uma pergunta enquanto os meninos estão falando. Engraçado, Deus vem chamar ele no capítulo 6. O que Isaías está fazendo no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5? De fato, ele está profetizando. Mas existe algo novo acontecendo na vida do Isaías a partir do capítulo 6, quando ele vê o Senhor. Porque você vê ele nos capítulos anteriores falando, ai desse, ai daquele, viu o pecado desse, viu o pecado daquele outro. Quando ele vê Deus, o Senhor, assentado no trono, parece que freia a vida dele. Parece que Jesus, ou Deus, ou melhor dizendo, o céu fala assim, calma aí, você está falando ai demais para todo mundo, você está falando... Como assim, bispo? É interessante que ele vê o Senhor, aí a gente entra dentro daquilo que o pastor Iratã falou. Ele viu a graça, ele viu que ele era pecador, ele viu o lugar que ele estava. Dá-se a sensação que até então ele está falando para todo mundo, apontando o dedo para todo mundo, e aí Deus, espera aí, deixa eu te mostrar outra coisa. Sabe o que é mais interessante ainda? É que ele está vendo o tempo todo, mas só no capítulo 6 ele ouve. Enquanto os meninos estavam falando aqui, eu estava aqui me certificando disso. Ele está vendo tudo, mas só no capítulo 6 ele consegue ouvir. E aí eu vou dizer que ele consegue ouvir porque ele se enxergou. Porque quando a gente se enxerga e faz ideia de quem a gente é, e faz ideia do lugar que a gente está, a gente para ouvir. Ele está vendo o tempo todo. E aí, quando chega no versículo 6, ele ouve. E aí no capítulo 8, a característica de Deus falar com ele é diferente. Ele já vai dizer, no 1 ele fala, viu Isaías, no 2 viu Isaías, no 6 viu Isaías, no 8 vai dizer assim, disse-me o Senhor. Ele não vê mais. Ele começa a ouvir. Relacionamento de Isaías mudou, de fato. Eu quero te chamar a atenção para um fato nesse texto do capítulo 6. Por quê? Por que eu quero falar, pastor Iratã, da visão de forma específica? Foi algo específico que ele viu, que mudou a vida dele. Você conversou comigo ontem, e aí me veio uma pergunta engraçada. O povo de Israel andando no deserto, o que mais eles viram? O que mais aquele povo viu andando naquele deserto? Eles viram fumaça, eles viram trovão, eles viram Moisés sendo envolvido na nuvem, eles viram milagre, eles viram mar se abrir, eles viram tudo quanto é coisa. E sabe o que aconteceu com eles? Morreram. Eles viram tudo isso e morreram. Tem duas coisas que me chamam a atenção na visão de Isaías. Primeira coisa, ele vê Deus no seu devido lugar. Ele vê Deus no seu devido lugar. E quando você vê Deus no devido lugar dele, que é o trono, que fala de soberania, você entende quem é Deus. O que é Deus? Deus, preste atenção, Deus não pode ser um pedaço de pão na tua vida. Deus não pode ser uma porta aberta na tua vida. Deus não pode ser um milagre de cura na tua vida. Deus não pode ser aquele apenas que ouve as suas dores. Você precisa ver Deus no devido lugar dele. Sabe qual é o devido lugar dele? É o trono. Ele está assentado no trono, e se não bastasse isso, Deus mostrou ao Isaías o que tinha ao redor desse trono. Isaías vê os serafins rodando em torno, e ele vê adoração, e ele vê louvor, e ele vê gente. Sabe o que Isaías vê? Isaías vê gente superior a ele, Isaías, e ele vê que gente superior a ele, Isaías, está prestando culto, está prestando adoração. E aí eu noto o desespero de Isaías, porque ele percebe, eu sou um verme, e esses caras estão ao redor do trono, e são mais grandiosos do que eu, e eles estão prestando culto a ele. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? A mudança na vida do Isaías, ela acontece a partir de uma visão
Mas o que de fato sentencia, essa é a palavra, a mudança do Isaías, é quando o anjo vem e faz com que Isaías entre em contato. Não, meu Deus do céu. Aquele anjo faz Isaías entrar em contato com todo aquele cenário. Ele está vendo, ele está enxergando e ele percebe as necessidades de todos os ambientes. Mas o anjo fala: eu vou fazer você entrar em contato com isso, querido, entrar em contato com essa glória, entrar em contato com essa purificação, é o que vai de fato mudar a tua vida. E eu quero estender aqui, sabe o que eu penso? Sabe por que talvez aquele povo morreu no deserto? É porque eles viram muita coisa, mas não entraram em contato com nada. E a gente vive num tempo de gente que está vendo, que quer ver, mas não quer entrar em contato. A gente vive... Sabe por quê? Entrar em contato dói. Olha o que o anjo diz para ele: olha, tirado foi de você alguma coisa. O contato proporcionou retirada de alguma coisa. Toda vez que você entra no Santo dos Santos e você entra em contato com Ele, o Senhor vai arrancar alguma coisa de você. E às vezes a gente não entra em contato com Ele porque a gente tem as nossas coisas que são particularidades nossas. E você sabe que se você entrar em contato com Ele, você sabe que se você entrar em contato com Ele, Ele vai requerer isso de você, ele vai remover isso de você, e você luta para não entrar em contato porque você não quer abrir mão de determinadas coisas. Ele viu e vê demais, cara. Vê é lindo, vê é se perceber, vê é você perceber o seu espaço, vê é você entender tudo. Mas ele só consegue ouvir a voz de Deus depois que ele entra em contato. Depois que a brasa toca na língua dele. Ele entrou em contato. Então a partir do momento que ele entra em contato, o Senhor fala. Depois que Deus fala, presta atenção, quando nós pastores aqui, quando nós entramos em contato com Deus, Deus nos tira da clandestinidade. Me permita falar essa palavra, é ousada dizer essa palavra. Alguém vai dizer, mas ele está profetizando no capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, ele é clandestino. Deixa eu olhar para o texto, deixa eu olhar para a hermenêutica do texto. Eu não vi o texto momento algum dizendo que Deus falou com ele. Eu não vi Deus enviar ele momento algum. Ele está profetizando, está errado? Não. Ele está pregando, está errado? Não. Ele está sentenciando? Não. Mas chega no capítulo 6, ele vê Deus se apresenta a ele, ele entra em contato com a glória, e é como se Deus dissesse: você vai deixar de ser clandestino agora, porque nós temos a demanda. Você entendeu a demanda? A quem há de ir por nós? É como se Deus dissesse: eu vou te dar uma credencial agora, Isaías. Você não vai ficar por aí achando as coisas, pensando as coisas. A bispa falou sobre isso na terça-feira. A gente fica vivendo o Deus dos outros. A gente vive os deuses dos outros. Mas Deus não quer isso. Deus quer estabelecer um relacionamento com você. Deus quer estabelecer relacionamento com você. Que a sua vida possa ser nutrida nessa noite. Mas não ficou bravo, hein? Bateu na vida. Não, eu conversava hoje com o pastor Márcio à tarde, e a gente estava trocando algumas experiências, e a gente percebe como as pessoas se distanciaram de Deus e se aproximaram da religião. Como a gente se afastou de Deus e se aproximou da religião. E não é isso que Deus quer. Deus quer te trazer para perto dele. Verdade. Deus quer que você tenha um contato com Ele. Antes de você sair por aí achando que você canta, que você prega, que você faz isso, que você vai abrir uma igreja, que você vai fazer um monte de coisa. Antes de você viver esses sonhos, você precisa entrar nesse secreto de Deus. Tá? Eu sei também, a gente sempre fala disso quando abre Isaías capítulo 6. Todo mundo tem o ano que o rei Uzias morreu. Todo mundo passa por isso.
todo mundo vai passar pelo ano que o rei Uzias morreu, né? Não sei a relação estabelecida entre Uzias e Isaías, mas de fato, o escritor fez questão de escrever que aquilo marcou o ano, aquilo marcou alguma coisa na vida dele. A nossa oração na nossa comunidade é que Deus levante pessoas comprometidas, pessoas que consigam enxergar a graça de Deus, mas que pessoas também consigam enxergar a necessidade do reino de Deus. Pessoas que consigam enxergar a necessidade, mas que também consigam perceber a glória. Eu acho demais esse tempo de Isaías. É como se Deus parasse aquele momento. Vem cá. A gente tem que ter esse tempo de perceber a grandeza de Deus e ver a glória de Deus. A gente precisa saber quem Ele é. Você tem que saber quem Ele é. Você precisa conhecê-lo verdadeiramente. Vamos orar? Só para falar uma coisinha, se você me permite, que eu acho interessante quando Isaías ele vê os serafins adorando Deus, a gente escuta muitos pastores dizendo que Deus precisa da sua adoração. Que Deus não entra em crise se você não adorar. Não. Deus não tem crise nenhuma se você deixar de adorar Ele. Sabe por quê? Deus ele vai continuar imutável se você adorar ou não. Sabe quem muda com a adoração? É você, é eu, somos nós. Somos nós. Quanto mais nós adoramos, nós chegamos mais perto de Deus. É aquilo que o bispo falou. Nós reconhecemos que nós não somos nada e isso nos transforma. É isso mesmo. Você acompanha, né? Os comentários aqui Você embaixo. acompanha? Tô vendo. Antes de nós orarmos, eu achei fantástico essa sua colocação, até porque olha como que é as coisas. Eu venho caminhando pensando na visão, né? E a visão ela é importante demais. Ela Descortina. Ela diz um monte de coisa. Abre. Ela mostra quem eu sou, eu vejo quem Deus é e tal. Mas essa parte que você trouxe de que a coisa só acontece depois do contato, porque ele poderia ter visto e sair daquele cenário do mesmo jeito que entrou, mas sem o contato. Ou seja, não, ainda que a visão o colocasse bem próximo, mas se não houver contato, nada acontece. Nada acontece. Nada muda. Nada muda. Agora, se a gente olhar para o texto vai dizer que o anjo tirou uma brasa viva. Eu quero imaginar uma brasa vibrante, pegando fogo. Tocou aonde? Nos lábios do cara. O reino de Deus não vai tocar em uma área que não seja necessário ser tocado. É nos lábios? Vai ser nos lábios. É no coração? Vai ser no coração. É nos olhos? Vai ser nos olhos. O reino só toca onde precisa ser tocado. Amém. Que palavra, hein? Que bênção, né? Espero que você tenha coragem, né? Coragem de entrar em contato, sabendo que você não vai sair do mesmo jeito. Não vai. Entre em contato com o Senhor e eu tenho certeza que mudanças vão acontecer na sua vida. Você conhece? Conheço. Mateo Vivian, que Deus abençoe sua vida, viu? Estou muito feliz com a mudança. Conhecido, né? Tá? Que você continue aí nesse caminho de transformação, porque Deus tem um grande projeto na sua vida. Vamos orar? Vamos pedir graça a Deus, misericórdia ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, que nós possamos ter a compreensão, ó Deus, de tudo que foi falado aqui. Amém. Que o Teu reino venha sobre a nossa vida, que a Tua graça se manifeste, Amém. que nós possamos entender e compreender o lugar onde nós estamos, Senhor. Entender a necessidade do reino, compreender, ó Pai, que apenas ver, ó Senhor, apenas contemplar, ó Deus, não é o suficiente, é o início, mas nós precisamos nos relacionar, nós precisamos ter contato, Pai. Abençoe a cada lar agora nessa noite, a cada família nesse momento. Cura os enfermos, Senhor, abra portas, Senhor, libera provisão, Senhor, sobre a vida dos teus servos, sobre os teus filhos, ó Pai. Que haja, Senhor, um grande, Pai, abastecimento na vida dos teus filhos, emocional, espiritual, material, Pai. Abençoe, Pai, a vida do pastor Michel, do pastor Iratã, ó Pai, que nós possamos continuar dentro, ó Deus, da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, e que o Teu reino venha, que o Teu nome seja glorificado. Nós acreditamos na Tua promessa. Amém. Cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mandar um recadinho aqui, ó. Nós estamos na última semana de agosto e o início da semana de setembro nós já temos aí que entregar
fazer movimentar a nossa área social, né? Esse mês de agosto, alguns irmãos assim ficaram bem tímidos no que diz respeito a doações para abençoarmos a vida de outras famílias. Não se esqueça da área social da nossa igreja, tá bom? Domingo eu vou estar aqui na igreja, aqui na Sarutai, a partir das 4 horas. Se você quiser passar aqui, deixar uma cesta básica, deixar 1 quilo de alimento, nós vamos estar aqui recebendo, né? Nós já estamos nos preparando aqui para o próximo mês. Os pastores entraram aqui, viram que a gente tem alimentos aqui, mas a gente precisa de muito mais, né? Os nossos cultos estão voltando aos poucos. Nós estamos aí com os nossos trabalhos de oração. Eu quero fazer uma convocação aqui. Na última terça-feira nós estávamos em 34 pessoas na sala de oração. Próxima terça-feira nós queremos chegar ao número aí de pelo menos 50 pessoas. E você vai fazer esse movimento. O reino se move a partir de você. Então entenda isso. Você precisa se mover. Se mova por aquilo que você acredita. Deus tem nos levado para um novo tempo. Deus tem colocado, nos dado uma visão. Deus tem colocado novas esperanças dentro do nosso coração. E eu tenho certeza que se você acredita nisso, você precisa se mover por isso. Então se mova em oração, se mova em louvor, em adoração, se mova compartilhando, interagindo na rede social, se mova ofertando, dizimando, se aplicando na área social. Tenho certeza que Deus vai te abençoar rica e poderosamente. Amém? Hoje é quinta-feira, nós estamos aqui nos despedindo. Os pastores aí, por favor, se despeçam aí das famílias, das pessoas que estão aí acompanhando vocês. Mandar um abraço para todo mundo que nos acompanhou, que teve paciência de nos ouvir, em especial o meu amigo Toguinha, que está aí até o final, ficou aqui até o final, nos ouviu. Grande abraço, meu amigo. Precisando, estamos aí. Quero mandar um beijo para todos vocês, que Deus abençoe a comunidade aí. Não esqueçam, a Eclésia está mais viva do que nunca. A Kirche ainda está fechada, né, bispo? Mas a Eclésia está movimentando, né? A Eclésia está se movendo. Guarde isso aí, hein? Deus abençoe vocês, um beijão para todos. Que Deus possa abençoar você e a sua noite. Possa te dar uma sexta-feira abençoada, debaixo da graça do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo para todos vocês. Amo vocês. Esse povo da comunidade aí abençoado. Olha só, Deus abençoe sua vida. Domingo a gente tem live novamente. Estaremos por aqui às 19h30 no domingo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve lá. A gente vai disponibilizar essa mensagem logo após aqui a gente sair daqui, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Obrigado por esse tempo. Estou muito feliz com as pessoas que têm nos acompanhado aí. Beijo no coração de todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que as misericórdias do Senhor permaneçam sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, o grande amor do Pai esteja com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Amém. Beijo no coração de todos. Deus abençoe a vida de vocês.